E aí galera massa, beleza? Eu espero que bem. Mas eu tenho certeza que vocês estão belíssimos hoje, muito mais do que os outros dias, e a beleza de vocês parece crescer assim, ó, exponencialmente. Parece crescer vos observando, é bem complicado porque eu não estou observando absolutamente nada de vocês. A gente está passando por um problema gravíssimo, tá? Mas o Alternativa está tentando de todas as formas suprir a necessidade de vocês, tá ok? Estamos aqui nesse espaço maravilhoso, aqui da Escola Alternativa, um espaço verde, um espaço vivo, né? Saindo da caixinha, saindo da sala de aula para poder apresentar um conteúdo legal para vocês, tá bom? O nosso assunto, ele beira ali o século XIX, né? Ele está ali durante o processo, durante o período do século XIX, o Segundo Reinado, tá bom? Gostaria de lembrar algumas coisinhas. A história do Brasil ela é dividida em 4 partes: período pré-colonial, colonial, imperial ou império e período republicano. O período que a gente está estudando é o período do Brasil Imperial, Brasil Império, que vai de 1822, que é a data da independência, até 1889, que é a data da proclamação da República. Esse período especificamente é dividido em 3 partes: o primeiro reinado, o período regencial e o segundo reinado. Primeiro reinado com Dom Pedro I, segundo reinado com Dom Pedro II e um período de 9 anos, que vai de 31 a 40, de regentes, né? A regência trina provisória, a regência trina permanente, depois a regência una do Feijó, depois a regência una do Araújo Lima. Tudo isso a gente já estudou em sala de aula. Então, o segundo reinado, que é o nosso assunto, ele começa em 1840, né, com o famoso golpe da maioridade, tá bom? Vamos lembrar algumas questões contextuais desse período da segunda metade, né, do século XIX. A gente tem um processo de modernização, urbanização e industrialização na Europa. A Europa está passando pela segunda revolução industrial. Você tem um aumento, então, da produtividade em menos tempo. A gente começa a produzir de uma maneira muito mais eficiente, a gente começa a transformar a natureza de uma maneira muito mais eficiente, de uma maneira muito mais eficaz. Tá? Isso vai trazer uma aceleração da vida das pessoas dentro do continente europeu. As pessoas começam a ir de casa para o trabalho, do trabalho para casa, tá? A vida começa a ficar muito mais intensa, tá? E tudo isso porque tempo é dinheiro, né? Time is money. Essa é a grande máxima da Revolução Industrial e desse período. Eu acho que desse período não, né? Desse período em diante, né? Até hoje. A gente está aqui gravando essa aula e tudo tem tempo, né? Tudo está contando. Eu preciso ser rápido, porque vocês também não podem perder tempo em casa, vocês precisam estar se organizando para poder estudar, existem objetivos a serem alcançados, você já tem traçado uma carreira ou pensa em traçar uma carreira, então a vida da gente vai se construindo de uma maneira muito cartesiana, né? Muito progressista, muito pautada em cálculos de tempo, né? Da melhor maneira de se utilizar esse tempo. Bom, então a gente precisa entender que durante esse período do século XIX, né, dentro desse contexto de modernização e urbanização, surge a famosa moda do cafezinho. Tomar uma bebida quente, durante esse período, dentro dessa Europa que é de um clima temperado, né, um clima mais frio, tomar uma bebida mais quente, né, que acalenta o coração e que te dá uma energia, acaba contribuindo para tu se manter ali firme nos trabalhos, tá bom? Não é à toa que o século XIX é marcado pelo surgimento de uma grande quantidade de locais para se tomar café, né? O próprio Van Gogh pinta o café à meia-noite, né? É um exemplo disso. Século XIX, que é o século do impressionismo, é o século do expressionismo, é o século do realismo, né? É o século do surgimento do socialismo científico com Marx, com Engels. Tá? Então é um século de muita turbulência, é um avanço do liberalismo, a gente ainda tem uma resistência da monarquia, o Brasil ainda é monárquico, né? Então a gente vê que o século XIX é marcado por essa consolidação do capitalismo, né? E esse capitalismo me parece, ou parecia naquela época, ou está claro para a gente que não trabalha com um tipo de mão de obra que existia aqui no Brasil e com um tipo de política que existia aqui no Brasil, que era a política monárquica, a política absolutista e a mão de obra escrava africana.
Então vamos entender como é que esse contexto de transformação vai também causar transformações aqui no Brasil. Então, uma Europa que está consumindo uma grande quantidade de café, tá? Um Brasil que está produzindo uma grande quantidade de café. Esses cafeicultores que estão concentrados em 2 núcleos de produção, você tem o Vale do Paraíba, que é um pouco mais conservador, foram as primeiras plantações, e você tem o Oeste Paulista, que é um núcleo mais liberal, né? Então menos conservador, mais favorável à mão de obra livre, mais favorável a uma concepção mais empreendedora, vamos dizer assim, uma mentalidade de um capitalismo mais contemporâneo do que aqueles do Vale do Paraíba. Então, a partir desse momento, a gente começa a perceber que o Brasil começa a produzir uma grande quantidade de café para suprir esse mercado europeu. O capital advindo dessa venda de café, ele começa a ser usado nas melhorias de transporte, não para o povo, mas de transporte de carga, para escoar a produção. A gente começa a ter o surgimento de grandes locomotivas aqui no Brasil para escoar esse café para o litoral. Você começa a ter também o surgimento de navios muito mais rápidos, né, maiores, com maior capacidade, que é para poder transportar esse café para o continente europeu. Então, o desenvolvimento da tecnologia aqui no Brasil vai ter como base o capital advindo desse setor cafeicultor. É o único? Não. Não é o único ponto de investimento. Não é só do café que vem esse capital. Ele também vem do cacau, ele também vem das plantações de algodão, ele também vem das plantações de cana-de-açúcar. Então a gente precisa levar em consideração que vem sim de outros lugares, mas o foco é o café. É daí onde vem o principal capital para desenvolver não só o setor produtivo, mas o setor de transporte e o setor de comunicação. Então o café está muito interligado ao início do processo de industrialização aqui no Brasil. Beleza? Pegaram essa ideia? Então na década de 70, por exemplo, 1870, 1871, 1872, 1873, 74, enfim, a década de 70 ela é marcada por um Brasil que já está muito diferente. A gente tem uma classe média muito bem estabelecida, tá? A gente tem um Brasil, especialmente no Sudeste, que já está se modernizando, que já está se urbanizando e já está tomando outros moldes. Tá? Ponto. E aonde é que entra a abolição nessa história? O processo da abolição da escravidão aqui no Brasil, ele vai estar intimamente ligado às pressões inglesas que a gente vai receber. Teoricamente, olha o que eu estou dizendo, teoricamente, tá? A massa de escravos não ganha, trabalha e não ganha. Se não ganha, não gasta. Se não gasta, não é consumidora. Então, teoricamente, essa massa de escravos, deixando então de ser escrava, ela passaria a ser uma massa que trabalharia, que ganharia, logo gastaria, logo se transformaria em consumidora. Então, no mundo das ideias e no mundo perfeito, né, para o capitalismo, essa massa de escravos deixaria de ser uma massa de escravos e passaria a ser uma massa de trabalhadores e consumidores. E a gente vai perceber que não é bem assim que vai acontecer. Existe uma pressão da Inglaterra, então, para que o Brasil viesse a abolir a escravidão. Isso, de certa maneira, já vai estremecer as relações entre Brasil e Inglaterra, mas o Brasil aprova a Lei Eusébio de Queiroz, que proíbe o tráfico negreiro, a Lei do Sexagenário, que não serve de absolutamente nada, a gente sabe por quê. O escravo, depois de 60 anos, estava livre, grande coisa. A Lei do Ventre Livre, que o moleque, quando nascia, estava livre, tá, mas e daí? A mãe dele não era. Tá? Então são leis que não vão ter muitos efeitos e por isso vão ser chamadas de leis para o inglês ver, ou seja, são medidas feitas pelo governo brasileiro com o único objetivo de mostrar para a Inglaterra que o Brasil estava tentando se adequar às suas determinações. Tá bom? Mas por que essa preocupação com a Inglaterra? A Inglaterra era uma grande parceira econômica do Brasil. Lembrem que foi em 1808, quando a família real ela veio para o Brasil, fugindo das tropas de Napoleão, né, no contexto da era napoleônica, foi a Marinha Real inglesa que transportou que escoltou essa família real para cá.
né? Dom João VI abre os portos às nações amigas e dessa maneira começam a relação de dependência econômica com a Inglaterra. Em 1810 a gente tem os tratados de comércio e navegação, tratado de aliança e amizade, benefícios tributários aos ingleses, e aí o século XIX mostra pra gente que a Inglaterra tem uma influência econômica muito grande sobre o Brasil, e quem tem influência econômica também tem influência política, tá? E essas relações elas vão começar a se estremecer nessas questões abolicionistas aí, tá bom? E esse processo de abolição da escravidão, ou melhor, da escravatura, porque a escravidão não acaba, ela existe até hoje, o processo de abolição da escravatura vai acontecer em 1888, com a famosa Lei Áurea, né? Aquela coisa toda, uma maravilha, mas a gente precisa entender que essas leis elas não vão criar substancialmente ou significativamente, sozinhas, a abolição da escravatura ou a abolição da escravidão. O processo de abolição da escravidão vai acontecer por conta de acomodações do próprio capitalismo. Então a abolição da escravidão ela vai acontecer a partir de processos mais orgânicos, né? De processos mais estruturais e não pontuais. O que eu quero dizer com isso é que não foi por conta de uma lei ou de outra que a escravidão ela vai acabar. Vão ser transformações econômicas e sociais, transformações do próprio mercado, percepções que vão acabar fazendo com que a escravidão ela deixe de ser interessante para o capital, interessante para o capitalismo. Beleza? Eu gostaria de tratar agora especificamente do ano de 1850, tá bom? O ano de 1850 ele traz uma lei que é muito importante, que é a Lei Eusébio de Queiroz, mas traz outra lei que às vezes a gente esquece, que é a Lei de Terras. A Lei de Terras ela vai trazer a simples ideia de que você poderá ter terra desde que você tenha o título de compra e de venda. E quando você tem o título de compra e de venda é quando você compra a bobônica de uma terra. De certa maneira em que as pessoas que tinham terra antes, elas conseguem garantir a sua terra. Mas quem vai ter terra depois vai ter que comprar. Então você tem terra de particulares ou você tem terra do Estado, você tem terras da União. Então para poder ter terra você começa a ter que comprar. Logo, o aspecto ter terra acaba se transformando em um aspecto econômico. Professor, mas antes a terra não era importante? Gente, a terra sempre foi importante. Mas não adianta você ter uma terra daqui para Arapiraca, daqui de Arapiraca para Maceió, sem ter ninguém para trabalhar nela. Então a terra era importante, mas você ter gente para trabalhar, você ter condições de bancar pessoas para produzir, era muito mais importante, vamos dizer assim. Agora não, você só teria terra se você tivesse dinheiro para poder comprar ou se você já tivesse terra antes disso. Tá, e o que é que isso tem a ver com a história do Brasil, o que é que isso tem a ver com o teu assunto? A partir de 1850, a gente começa a ter um aumento do número de pobres no Brasil. E o que é que eu quero dizer com isso? Você começa a ter uma massa de ex-escravos, beleza? E o processo de abolição da escravidão ele está intimamente relacionado com o fluxo migratório. O século XIX ele é marcado por diversas guerras e por diversas revoltas lá no continente europeu. Você tem a unificação da Alemanha, você tem a unificação da Itália, você tem processos de turbulência econômica, política e social na Europa que faz com que esse europeu busque a América. Estados Unidos, Argentina, Brasil são os principais pontos em que esses europeus vêm tentar a vida. A América passa a se transformar na terra das oportunidades. A América passa a se transformar na terra da prosperidade, vamos dizer assim. E o Brasil muitas vezes era escolhido por esses imigrantes. Então você começa a ter uma massa de pessoas livres, porém pobres, vindas do continente europeu, né, do velho continente, e você começa a ter um surgimento de uma massa de pessoas pobres aqui no Brasil, que são esses ex-escravos. Tá? Então a lei de terras ela vai acabar se transformando em um dispositivo jurídico que contribui para que essas pessoas não tivessem um acesso fácil à terra. E quando você não tem acesso fácil à terra, você precisa submeter os seus braços e suas pernas para alguém que tenha. De certa maneira, que a lei de terras ela dificulta o acesso à terra dessa camada mais pobre, fazendo com que essa camada mais pobre se coloque como mão de obra para essa classe detentora de terra, para essa classe latifundiária.
Tá? Gostaria de lembrar que a gente trabalhou em sala de aula essa questão da imigração, a imigração subvencionada, antes disso a imigração feita por parceria, que também não deu certo. A gente precisa entender que o empregador brasileiro, ele vem de uma mentalidade escravocrata, de certa maneira em que às vezes o cara vinha trabalhar aqui, ele vinha do continente europeu, ele era livre, ele era branco, e levava tapa na cara, às vezes o cara queria chicotear ele, e as coisas não funcionam bem assim. Ou seja, você tem um aspecto cultural em volta da escravidão, que não vai acabar por conta de uma lei ou por conta de um decreto governamental, né? A gente já estudou isso, inclusive, no primeiro ano, que a história é feita de rupturas e permanências, e existem coisas que mudam com a facilidade, com a rapidez muito grande, e tem coisas que demoram. Né? O aspecto cultural, a história das mentalidades, as nossas ideias, elas demoram a se transformar, né? A sofrer alterações. A nossa questão ética, a nossa questão moral, o que é certo e o que é errado, com o tempo é que vai mudando. Determinação governamental não, política não, as coisas são mais rápidas, são mais breves, as rupturas são maiores, tá bom? Então, a gente tem rupturas, mas também vai ter permanências. Tá? E tem permanências até hoje, né? Racismo, preconceito, discriminação, né? A própria desigualdade, fruto desse processo colonial, desse passado colonial, desse passado monárquico, desse passado absolutista do Brasil. Muito bem, então, dito isso, eu gostaria de lembrar as questões da política externa do Brasil durante esse século XIX. E o que eu posso dizer sobre isso? O Brasil, desde 1808, com a vinda da família real para cá, você tem esse processo de estreitamento das relações diplomáticas com a Inglaterra. As coisas vão começar a desandar já com a questão abolicionista, eu já expliquei isso para vocês aqui, não é segredo, tá? Só que vai acontecer em um momento específico do Segundo Reinado a famosa questão Christie, tá? Um navio inglês vai naufragar na região do sul do Brasil, os ribeirinhos vão acabar surrupiando, roubando a carga, tá? E o diplomata, o Christie, ele vai exigir que o Brasil pagasse, tá? Vai exigir que o Brasil pagasse. O Dom Pedro II disse que não vai pagar, que não vai ressarcir os danos, né? Somado ao fato de que alguns baderneiros, alguns soldados, alguns ingleses que andavam fazendo baderna aqui no Brasil tinham sido presos, mas depois foram liberados, e o diplomata ele exigiu uma retratação do governo brasileiro, e o Napoleão da boba, não tem Napoleão nessa história? Napoleão lá no começo. O Dom Pedro II disse que não, e obviamente disse que não. Isso acabou estremecendo as relações diplomáticas com a Inglaterra. Até porque a Inglaterra começou no porto do Rio de Janeiro a apreender barcos brasileiros. Ousadia, né? E aí o que acontece? Isso estremece as relações diplomáticas entre brasileiros, entre o Brasil e a Inglaterra, tá bom? Bom, gente, e aí a gente começa a perceber que a partir da década de 70, 60, 70, até chegar na década de 80, a gente percebe um crescimento muito grande do movimento republicano aqui no Brasil. Porque as transformações econômicas, o Brasil se modernizando e se industrializando, as transformações sociais, o surgimento de uma classe média que vai se consolidando, o surgimento de uma elite um pouco mais urbana, um pouco mais industrial, que obviamente vai se consolidando e vai se firmando ao longo do século XX, mas já nasce nesse século XIX, essas transformações econômicas e sociais, elas parecem não entrar em consonância com esse Brasil monárquico, absolutista. É como se o Brasil politicamente andasse na contramão do restante do mundo, tá? Muita gente vai estudar fora e vem para cá para o Brasil com os ideais republicanos. O próprio Exército, que tem uma construção, uma formação republicana, uma formação positivista, como acontecia na escola de Praia Vermelha, no Rio de Janeiro. Então você tinha um exército brasileiro que ia tendo uma formação republicana. Então o Império ele meio que vai se isolando, né? No livro didático ele até fala, o Império se isola, né? Então parece que essa realidade de modernização, de industrialização que o mundo está passando, de consolidação do capitalismo, de aperfeiçoamento das técnicas produtivas, o surgimento de uma classe média, uma elite urbana industrial, começa
não fazer muito sentido dentro de uma estrutura monárquica e absolutista. E o Império, então, ele vai se isolando. De certa maneira, em que a gente percebe que o episódio da Guerra do Paraguai é um episódio muito importante para que a gente possa entender a queda da monarquia, né? A queda da monarquia ela vai acontecer a partir da queda de 3 pilares, né? Da queda do que eu chamo de tripé, que sustentava o Império, como o tripé que está segurando essa câmera agora. Vocês não estão vendo, eu não posso fazer nada se vocês não estão vendo, mas tem um tripé aqui na minha frente. Tá? Tem um tripé, tem uma árvore maravilhosa, tem uns mosquitos aqui também que acabam me atrapalhando, estão me picando aqui no pescoço, mas eu não posso tirar, porque senão vai atrapalhar a minha explicação. Brincadeiras à parte, um pé formado pela questão religiosa, um pé formado pela questão militar e um pé formado pela questão escravocrata. A gente vai percebendo que a Igreja Católica vai deixando de apoiar o Império, a gente vai percebendo que o Exército vai deixando de apoiar o Império, e depois da Guerra do Paraguai, esse exército, que já tinha uma tendência republicana, se percebe enquanto uma peça importante no xadrez político brasileiro, e o setor escravocrata, que já não vinha feliz com a monarquia, desde o momento em que a monarquia começou a sinalizar com o processo de abolição da escravidão. Mas sobre a Guerra do Paraguai, a queda do Império especificamente, eu só vou explicar na nossa próxima aula. Espero que tenham curtido, espero que tenham gostado, esse cenário maravilhoso, assim, bem selvagem, tá? E até a próxima, tá, gente? Valeu!